Muito bem, começando agora sobre o meu projeto de intervenção sobre a aplicação dos fundamentos da gestão escolar numa que é ou então uma ONG. Primeiro, pensar um projeto de intervenção deve ser um projeto que possa ser realizável. Pensei em um projeto que possa ser tendo também, levando em consideração o momento histórico onde estamos vivendo. De que forma isso poderia, a partir da gestão escolar, ser aplicado numa organização social? É isso que vamos ver agora. Eu coloquei uma informação um pouco por alto, porque eu quero discutir aqui com vocês passo a passo. Primeiro é o seguinte: o meu projeto de intervenção tem como foco o que pode ser aplicado desde que feitas as devidas adaptações para a aplicação de um curso ou um workshop numa organização social, a exemplo de uma associação de bairro ou de uma ONG. O primeiro fator a ser considerado são os conceitos relacionados à gestão educacional e como eles podem ser aplicados. A gestão administrativa, a gestão pedagógica e a gestão de recursos humanos. E nisso, como se aplica todo o conceito presente à escola no ambiente. Sendo assim, é preciso ter em mente o que será necessário um público-alvo e uma pessoa que esteja apta a passar o conteúdo, de preferência alguém com formação profissional em licenciatura. O que eu quero dizer aqui? Que primeiro, o meu projeto ele tem como foco a aplicação de uma espécie de um curso, ou então um workshop. Workshops geralmente são cursos rápidos, feitos aí em 2, 3 dias, numa organização social, que seria, por exemplo, uma associação de bairro, ou então uma ONG. Ou seja, tem como objetivo uma aplicação social em um local onde podem participar pessoas para uma formação especializada, profundamente especializada em ponto. Isso daqui deveria ser algo maior, como por exemplo, alfabetização. Mas meu curso é de licenciatura em História. Portanto, eu procurei fazer algo que estivesse relacionado à história. Daqui a pouco eu mostro esse tema. Então, como primeiro fator, eu deixo relacionado os conceitos da gestão educacional, que são a gestão administrativa, gestão pedagógica e gestão de recursos humanos. A primeira questão aqui é gestão administrativa. A gestão administrativa ela já é realizada, por assim dizer, pela própria associação ou pela própria ONG. Por exemplo, recursos financeiros, recursos de espaço, recursos ligados a pessoal em si, bem como a questão de recursos humanos. A questão de recursos humanos já estaria ligado tanto à associação quanto à pessoa que está passando isso aqui. Porque a partir do momento que você pensa que o conteúdo será passado para pessoas, você tem que lidar com essas pessoas. E essas pessoas elas podem vir a contribuir no debate ou não, e essa contribuição será sim um recurso humano. Por fim, vem a questão da gestão pedagógica. Essa questão da gestão pedagógica, ela engloba tanto os conceitos de planejamento, de organização de espaço e reuniões pedagógicas. Agora, por exemplo, o conceito de conselho de classe, esse não seria aplicável. E o conceito de hora-atividade também não seria aplicável. Por que não seria aplicável? Vou voltar aqui só para poder explicar. Por que o conselho de classe não seria aplicável e o de reuniões pedagógicas sim? O conselho de classe, como nós vimos, ele está muito relacionado ao desempenho dos alunos, ao passo que o de reuniões pedagógicas está relacionado ao conteúdo ou ao desenvolvimento deste conteúdo. E como por ter a aplicação num local pequeno, não faz sentido você ter um conselho de classe porque seriam poucas pessoas. Ao passo que numa gestão pedagógica
que é para acertar os conteúdos a serem necessários, a serem passados, isto sim faz sentido. Formação continuada ou atividade são dois conceitos que não estarão presentes, a não ser que a ideia de formação continuada seja realizada por alguém formado em licenciatura, como é desejável, eu deixei claro ali, e isto possa ser contado como uma formação continuada de um professor para outros. Mas no caso, a formação continuada seria das pessoas que estariam fazendo este curso. Como no tema que eu apliquei não entra este não é o caso, então formação continuada e hora atividade não estarão presentes. Assim sendo, vamos ao próximo ponto. Bom, o meu projeto tem como base uma associação, ou seja, uma organização sem fins lucrativos. Portanto, não serão consideradas questões ligadas a dinheiro, já que eu suponho que esta é uma ação voluntária. Por fim, também é importante destacar que não será utilizado tudo o que a gestão escolar pode ofertar, pois há toda uma questão de pessoal a ser vista. Enfim, questões ligadas a dinheiro são questões administrativas. Essa questão administrativa, ela de fato não será trabalhada. Por outro lado, como eu acabei de deixar claro, por exemplo, hora atividade, formação continuada e conceito de classe são questões que não poderão ser utilizadas por uma questão de pessoal. É justamente por isso, isto é, não saber quantas pessoas poderão estar envolvidas, que resumirei tudo a uma: quem irá ensinar. Ora, para que um projeto ou um curso possa existir, é necessário haver dois fatores. O primeiro é o professor, em seguida os alunos. Tendo um professor e tendo um aluno, o curso pode ser aplicável. Tendo um professor e 100 alunos, o curso também pode ser aplicável. Mas tendo 100 alunos ou um aluno e não tendo professor, isso não pode ser aplicável. Portanto, o meu objetivo aqui é resumir tudo a uma pessoa, a quem irá ensinar. É claro que o objetivo principal, e é recomendável, que isto seja exercido por uma pessoa com formação em licenciatura. A gestão pedagógica aqui será trabalhada pelo conteúdo, ou seja, pelo planejamento, e veremos como maneiras de aplicação próprias à gestão escolar, como a organização dos espaços. Isso nós vamos ver um pouco à frente. O meu projeto resume-se a uma ideia de como pode ser ensinada por alto a história da independência do Brasil. Deve ser por alto justamente para que todo o conteúdo a ser trabalhado possa ser desenvolvido com a participação dos alunos, sejam quantos forem. Portanto, estabeleço uma linha do tempo e uma breve descrição dos acontecimentos. O meu objetivo é o seguinte: estamos em 2022. Este ano faz 200 anos desde a independência do Brasil, no dia 7 de setembro. Bom, há alguns eventos políticos acontecendo, mas que isso realmente não importa, porque é uma data histórica muito importante, o bicentenário, e eu vou elencar alguns eventos por alto. E por que por alto? Porque estes eventos eles devem ser desenvolvidos com os alunos. Por quê? Porque tendo em vista a questão da organização dos espaços e abrindo uma margem de função social do planejamento, vamos favorecer o debate e a socialização, tendo em vista a história da independência do Brasil. Bom, nisso eu fiz um resumo do período da independência. O resumo começa durante o período joanino. Este resumo, na verdade, eu retirei do site Brasil Escola. Eu já retirei de lá porque é um site de confiança. Há uma linha do tempo que pode ser utilizado como base para isso. Então, durante o período joanino, medidas modernizadoras foram implantadas no Brasil. Eu coloquei especificamente apenas uma frase:
Mas eu não disse aqui quais medidas foram aplicadas. Por que eu não disse que medidas modernizadoras foram aplicadas? Porque essas medidas passaram a ser importantes para o Brasil, mas tendo em vista que a ideia é que as pessoas possam participar, faz-se interessante que tais medidas sejam discutidas na hora. Ou seja, obviamente quem vai ensinar, por isso que é importante que essa pessoa tenha uma formação em licenciatura. Obviamente essa formação ela não é obrigatória, mas é importante. Por exemplo, entre essas medidas modernizadoras importantes, a gente pode destacar, que é um dos mais importantes, que é a abertura dos portos brasileiros às chamadas nações amigas, o que acabou permitindo o comércio dos brasileiros, primeiramente com os ingleses, e depois com outras nações. Mas isso isso deu destaque ao comércio brasileiro em um âmbito econômico. A partir daquele momento, o Brasil não estava mais obrigatoriamente obrigatoriamente comercializar apenas com Portugal. Hoje é comercializar com outras nações. O que, dado o contexto histórico onde estava envolvido as guerras napoleônicas, comercializar com a Inglaterra era muito importante. O próximo ponto que eu vou destacar aqui é que houveram outras ações também. Por exemplo, abertura de escolas, abertura de escolas, de alfândegas, cursos, enfim, teatros, por exemplo, foram atitudes modernizadoras, atitudes que trouxeram desenvolvimento ao Brasil. Importante destacar, quando a família real veio para o Brasil em 1808, o Brasil ainda era colônia. Ocorre que, apesar do Brasil ainda ser tecnicamente uma colônia, naquele momento o Brasil passa a ter um status de metrópole pela corte real portuguesa estar no Brasil. Isso é tão importante, foi algo tão importante que em 1815, isto é 7 anos após a fuga da corte portuguesa para o Brasil foi elevado à condição de Reino Unido, ou seja, na prática o Brasil deixou de ser uma colônia. Quando o Brasil passa à condição de Reino Unido, o Brasil naquele momento transformava-se como uma parte integrante do reino português, e que agora passava a ter o nome de Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Essa foi uma medida tão importante que possibilitou não só a abertura do comércio, mas um status maior ao Brasil, pois agora, tanto o Brasil, Portugal e Algarves é uma região que fica ao sul de Portugal, e Portugal também, mas tinha um status autônomo na época, permitia que o Brasil estivesse nas mesmas condições que cada uma dessas participações do Reino Unido. Agora, também é interessante perceber que há um ponto onde deve ser destacado, que isso aconteceu para que evitasse a fragmentação do Brasil enquanto colônia, do jeito que aconteceu por exemplo, entre Inglaterra e Estados Unidos. Por que na independência americana ocorreu a fragmentação? Porque a Inglaterra exercia tanto poder sobre as colônias que isso acabou trazendo
consequências e revolta, o que levou a uma fragmentação revolucionária. O mesmo estava ocorrendo na chamada América Espanhola. Enfim, quando o Brasil ganha esse status de Reino Unido, na prática quer dizer que é tudo a mesma coisa. Isso traz uma segurança às pessoas extremamente grande. E também, dentro desse ponto, é importante destacar que entre uma das funções que acabou trazendo isso, foram importantes, foi a chamada Revolução Pernambucana de 1817. Quando o Brasil vira Reino Unido em 1815, passa a fazer parte de todo mundo. Agora, quando ocorre a Revolução Pernambucana de 1817, que visava criar um novo país chamado Pernambuco, que envolveria Pernambuco, Sergipe, Alagoas e o Rio Grande do Norte, ele pode agir agora, o João VI, com forte violência para reprimir isto, pois nesse momento, tecnicamente, está ocorrendo uma rebeldia ou uma guerra ao Império Português. Agora, isso aí acaba tendo algumas questões específicas que devem ser tratadas para a nossa independência. Entre elas foi a chamada Revolução Liberal do Porto, iniciada em Portugal. Essa Revolução Liberal, ela pode ser tratada também em seus pormenores, as pessoas ligadas por aí, mas basicamente ela chamava o rei de Portugal de volta a Portugal. Só que é o seguinte, com o retorno do rei português Dom João VI para Portugal, o Pedro de Alcântara, que depois tornou-se Dom Pedro I, imperador do Brasil, ele foi colocado como regente do Brasil. Lembre-se, se o Brasil fazia parte de Portugal, então, como Reino Unido e não como colônia, sendo Reino Unido, deveria ter um regente aqui em solo brasileiro, que era solo do Reino Unido de Portugal. Por quê? Porque quando João VI foi para o Brasil, ficou a cargo de alguns burocratas escolhidos por ele a regência em Portugal. Entre essas medidas, teve como consequência uma insatisfação por parte de Portugal com o rei Dom João VI. Ele foi para Portugal, Dom Pedro ficou no Brasil como regente, porque deveria ter um regente, afinal fazia parte do Império. Só que as cortes portuguesas queriam que as medidas implantadas no Brasil fossem revogadas, e que não só Dom Pedro, quanto o regente, que era também o príncipe herdeiro, fosse para Portugal, como também o Brasil voltasse à condição de colônia. Se o Brasil voltasse à condição de colônia, só poderia comercializar com Portugal e com quem Portugal permitisse, o que iria quebrar várias pessoas que prosperaram economicamente com a abertura dos portos, que neste momento já estavam em vigência há 12 anos. Um dos eventos interessantes um dos eventos interessantes que são particularmente importantes de serem destacados é o chamado Dia do Fico. Por quê? Vamos lá. Até dezembro de 1821, que foi quando a ordem exigindo que Portugal voltasse para Portugal aconteceu, havia sim uma certa afinidade com Portugal. O pessoal não queria independência. Em dezembro de 1821, o pessoal não queria independência. Até janeiro de 1822, também não tinha lá não via tanta exigência por independência. Já havia sim algumas pessoas que queriam, mas não é a maioria.
Agora, acontece que as pessoas sabiam o que ia acontecer no Brasil caso Dom Pedro voltasse para Portugal. Se Dom Pedro voltasse para Portugal, ele, primeiro que ele ficaria sem poderes. Esse é um ponto que eu esqueci de destacar. A chamada Revolução Liberal, ela praticamente tirou os poderes do rei Dom João VI. O rei, ele voltava para assumir o trono, mas ele não tinha mais poderes absolutos, que até então ele poderia ter. Ele passava a ser regido por uma série de normas, se eu não me engano, já tinha uma constituição, então tornava-se uma monarquia parlamentarista. Já o príncipe herdeiro, Dom Pedro, ele seria, segundo alguns historiadores, capturado por essas elites portuguesas e mandado a ser, entre aspas, educado pela Europa. Ou seja, ele passaria a vida inteira sendo um instrumento na mão dos oligarcas portugueses que teriam o poder real. Dom Pedro, ele não era um cara lá muito afoito, muito suscetível de controle. Então ele já não era favorável à ideia. Mas em janeiro de 1822, durante uma audiência do Senado, que já existia, um documento com 8.000 assinaturas foi entregue a Dom Pedro. Esse documento, por sua vez, exigia a permanência do príncipe regente do Brasil. Por que 8.000 é um número interessante? Porque o número de pessoas ricas no Brasil, em comparação ao número de pessoas ricas em Portugal, era diferente. O Brasil, neste momento, já era mais rico que Portugal. Então, é que nesse momento, supostamente, onde acontece o tal chamado Dia do Fico, quando supostamente ele diz: como é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto. Diga ao povo que fico. Foi conhecido como o Dia do Fico. Mas até então, normal. Tudo tranquilo, sem maiores problemas. Agora, é importante também destacar o seguinte: houveram duas pessoas muito importantes no processo de colonização que podem ser tratados aqui. Desde janeiro de 1822, são essas pessoas: Maria Leopoldina e José Bonifácio de Andrade e Silva. O papel dessas duas pessoas pode se destacar, pois eram duas pessoas de extrema confiança e que possuíam autoridade sobre Dom Pedro no que tange à influência. Agora, em maio de 1822, já ocorreu o chamado Cumpra-se. O tal Cumpra-se foi um decreto estabelecido pelo regente de Portugal, Dom Pedro no Brasil, e príncipe herdeiro, que dizia o seguinte: que todas as medidas judiciais ou leis que fossem aprovadas em Portugal só passariam a valer no Brasil se elas fossem votadas no Brasil e se fossem aprovadas pelo próprio Dom Pedro. Por quê? Porque isso aqui é importante destacar. Por quê? Porque Portugal até então podia aumentar os impostos do jeito que queria. Só que o Brasil, já sendo Reino Unido de Portugal, quer dizer que a partir desse momento, Portugal, entendiam as pessoas na época, o Brasil poderia ter uma autonomia em relação ao Reino Unido Central, em relação à Corte de Lisboa. Porque basicamente, trazendo um paralelo aqui, o Reino Unido da Grã-Bretanha, que inclui a Inglaterra, a Escócia, o País de Gales e a Irlanda, eles é um Reino Unido. Eles têm a Rainha Elizabeth II como rainha e como chefe de Estado de todos esses países. Só que as leis da Irlanda são diferentes das leis da Inglaterra. As leis da Inglaterra são diferentes das leis do País de Gales. Então não é porque uma lei passou em Portugal,
em Londres, que automaticamente essa lei passa a valer na Irlanda ou no País de Gales. Para que essa lei passe a valer na Irlanda e no País de Gales, ela deve ser votada de novo pelo parlamento e pelos primeiros ministros de seus respectivos países. Nós sempre ouvimos falar do primeiro-ministro britânico, mas a verdade é que o Reino Unido tem mais de um primeiro-ministro. O primeiro-ministro britânico, o Boris Johnson, que era o Boris Johnson, ele renunciou, mas ainda não foi escolhido o próximo. Ele tinha duas funções. Ele lidava com a política interna da Inglaterra e lidava com os assuntos de política externa do bloco. Então, a política externa do Reino Unido também era concentrada pelo primeiro-ministro inglês, que também é o primeiro-ministro britânico. Mas o que tange a política interna da Irlanda, há um primeiro-ministro da Irlanda. Do País de Gales, há um primeiro-ministro do País de Gales. Portanto, entenda-se que quando o Dom Pedro estabeleceu em maio de 1822 o cumpra-se, ele estava falando assim, ó, vocês podem fazer a lei que quiser, só vai valer aqui se a gente quiser. Somos a mesma coisa, temos os mesmos direitos. Isso abriu uma profunda ruptura e deixou fortes marcas já na corte portuguesa, que já não era muito fã de Dom Pedro. Agora, o grito da independência, se tiver acontecido um grito, importante destacar isso, esse já ocorreu no Rio Ipiranga no dia 7 de setembro de 1822. É o que nós vamos comemorar agora, dia 7 de setembro, os 200 anos da independência. Se o grito tiver ocorrido, mas é interessante destacar isso, por quê? Porque no dia 2 de setembro, a imperatriz, que não era imperatriz ainda, a princesa, né? Princesa consorte de Portugal e corregente, a Maria Leopoldina, esposa de Dom Pedro, foi convencida da necessidade de um rompimento com Portugal. Assim sendo, primeiro ela colocou junto ao Bonifácio uma declaração de independência que foi enviada até o príncipe regente Dom Pedro. Portanto, por assim dizer, a Maria Leopoldina assinou a declaração de independência antes do próprio Dom Pedro. É claro que nisso também estavam envolvidos os chamados irmãos Andrade, que é o José Bonifácio e o irmão dele. Então, foi que no dia 7 de setembro, às margens do Rio Ipiranga, que nessa época era apenas um córrego, Dom Pedro recebeu a notícia e foi convencido a oficialmente romper com Portugal. Daí então, pode-se prosseguir sobre a coroação de Dom Pedro, quando ele foi aclamado imperador no dia 12 de outubro, e quando ele foi coroado imperador no dia 1º de dezembro de 1822, e depois sobre os conflitos que houveram pós-independência, tais como na Bahia, no Pará, no Maranhão e na Cisplatina. Enfim, esse foi um breve resumo do que deve ser passado por alto. Agora, onde se aplica a questão do planejamento de ensino? Isto é um planejamento de ensino. Mas também dentro do planejamento do ensino pode-se destacar, por exemplo, a figura da Maria Leopoldina durante o grito da independência, no dia 2 de setembro. Vamos lá, função social e transformadora. Se houver um grupo de mulheres, pode-se destacar essa presença feminina e como ela foi fundamental para que o Brasil tornasse independente. Isso poderia estar planejado, constar dentro de um planejamento, é claro, onde primeiro deveria ver-se a quantidade de alunos. E tendo a quantidade de alunos, direcionar para uma ação transformadora, conscientizadora, nesse sentido. E para a organização dos espaços? Bom, se a organização dos espaços ocorrer com um telão, pode-se buscar informações complementares, como vídeos, como livros, informações multimídia,
ou palestras. Então, se ocorrer um telão ou um acesso à internet, é uma informação que um elemento de organização dos espaços que pode ser fortemente influenciado para este curso a ser aplicado numa associação. Mas se não tiver, isso daqui já é o suficiente para brevemente conscientizar as pessoas do papel importante que este ano, 2022, tem em relação à independência do Brasil. É o bicentenário, é importante que, tirada e com toda essa questão política que atualmente existe, tenhamos consciência de nossa própria história. E onde é que entra toda a questão da gestão escolar? Isso daqui visa o desenvolvimento da consciência dos alunos. Portanto, é um desenvolvimento cognitivo? Sim. Pode ser levado em consideração também um desenvolvimento emocional, socioemocional? Também. E um desenvolvimento em que parte? De autonomia. É pedagógico? Sim. Pode ser aplicado em uma associação por uma única pessoa? Também. É claro que tudo isso daqui pode e deve ser aprimorado, mas dentro das suas próprias dinâmicas. Portanto, encerrando aqui o meu projeto de intervenção, volto ao começo, onde falo assim, que é importante, que é traçar brevemente uma linha do tempo dos acontecimentos, porque tudo isso pode vir a contribuir para, utilizando elementos de gestão escolar, principalmente o planejamento e a organização dos espaços, trazer um desenvolvimento social positivo aos estudantes. Bom, é isso. Meu nome é Davi Xavier e aqui encerra este projeto de desenvolvimento e este curso sobre gestão educacional, feito como estágio para a Uninter.